estão vendo aí Fábio Luciano, Mário Marra e também Zinho. Boa noite para os três. Já vou colocar aí de cara então os lances do jogo para a gente comentando e conversando enquanto quem está em casa acompanha os melhores momentos da vitória do Flamengo. Tudo bem, capitão? Boa noite aí para você. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marra, Zinho, meu parceirozinho. Boa noite a todos. Um grande jogo, Bruno. Um jogo muito equilibrado, duas potências do nosso futebol. Primeiro tempo um pouquinho mais do Flamengo, né? A gente está vendo uma chance do Pedro aí desperdiçada no comecinho do jogo, mas o Palmeiras tem um controle maior, um pouquinho do controle do jogo, não da posse de bola, mas das possibilidades de gol, né? Então o primeiro tempo, na minha opinião, um pouquinho mais do Flamengo, o segundo tempo um pouquinho mais do Palmeiras, no segundo tempo o Flamengo consegue imprimir um ritmo melhor, consegue controlar a posse de bola, criar as melhores chances de gol. Então um grande jogo, primeira rodada, dois times postulantes ao título e o que a gente viu, acho que agradou a todos os torcedores. E a gente tá vendo aí, sim, os dois goleiros aparecendo muito. A gente já viu uma defesa do Everton, mas a gente vai ver a outra no segundo tempo. E a do Diego Alves, espetacular na finalização do Luiz Adriano, sim. Muito boa noite, meu querido Bruno, Capita, Mário Mar, fã do esporte. Bom, em cima de tudo que o Fábio Luciano já falou, e eu concordo, né? As duas grandes equipes aí que há muito tempo vêm protagonizando o futebol brasileiro, sul-americano, os dois grandes elencos. Claro que tem algumas equipes que estão formando também ótimos times, como Atlético, Grêmio, o próprio São Paulo, enfim. Mas ficando nesses dois, mais uma vez eles nos presenteiam com um ótimo jogo, como foi o da Supercopa, a decisão, para mim o melhor jogo da temporada. Mais uma vez, outro jogaço, o Palmeiras com a sua característica, mas hoje mais ousado. Gostei muito do que o Abel colocou em campo no primeiro tempo, principalmente, colocando o Vinha e o Gabriel Menino como os alas, né? Eu até falava isso nos nossos programas, que seriam alas mais ofensivos, com mais qualidade para o Palmeiras chegar mais à frente. E ele fez isso. Palmeiras não teve a posse de bola, mas teve as melhores chances, vamos dizer assim, do primeiro tempo. O seu jogo encaixou melhor, o do Flamengo ainda não tinha aquele ritmo, aquela dinâmica, aquela intensidade. Teve mais dificuldade, como você falou, brilhou os goleiros. O Everton e o Diego Alves, dois goleiraços, um dos melhores aí, os melhores do Brasil, fizeram defesas maravilhosas. Palmeiras principalmente com o Luiz Adriano e o Rony, que sempre são mortais nesse contra-ataque, nessa transição ofensiva. Volta para o segundo tempo, o Flamengo melhora, realmente melhora muito, aí dá mais intensidade e o Bruno Henrique entrou no jogo, coisa que no primeiro tempo não encaixou, foi muito bem marcado pelo Gabriel Menino. No segundo tempo o Bruno Henrique foi o melhor em campo, criou as melhores situações, deu a velocidade, o Flamengo adiantou suas linhas, foi melhor no segundo tempo, criou as grandes chances e aí consegue uma vitória nesse duelo dos grandes favoritos ao título. Muito início de competição, mas é um resultado importantíssimo, né? Porque você vence o seu grande rival. O Flamengo tinha o mando de campo, então confirmou isso. Agora, gostei muito do Palmeiras também, por isso eu destaco, parabenizo o trabalho do Palmeiras. Um grande jogo, como eu já falei, nos presenteou na tarde essas duas equipes. Vence o Flamengo como poderia ser o Palmeiras também, de um jogo muito equilibrado. A gente tá vendo aí mais uma finalização do Scarpa agora, ele entra no segundo tempo, também muitas mudanças, né? O Abel coloca vários jogadores aí no segundo tempo, a entrada do Zé Rafael, a gente tá vendo aí também do Vitor Luiz, do Wesley, não é? E a finalização do Scarpa que vai para fora. Quem foi mais decisivo pro time do Flamengo, Diego Alves ou o Bruno Henrique? Os dois vão responder já já. Antes só deixa eu ver isso aqui, ó. Virou freguesia, confrontos então entre Flamengo e Palmeiras desde 18. São 8 jogos com 4 vitórias do Flamengo, 4 empates e nenhuma vitória do Flamengo. 14 gols rubro-negros e só 6 gols palmeirenses. Se são jogos tão bons, tão equilibrados, onde muitas vezes o Palmeiras até vai melhor, por que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo, hein? Por que o Flamengo, nesses números, nesse retrospecto recente, é tão superior ao Palmeiras, hein, Fábio Luciano? Bruno, são jogos equilibrados, isso não tem como se negar, né? Eu acho que, como o Zinho colocou hoje, o Palmeiras teve no primeiro tempo muitas chances para abrir o marcador, para ter um resultado em cima do Flamengo no Maracanã e acabou não convertendo as chances que teve. O Diego Alves esteve numa tarde muito feliz. Eu acho que é difícil você apontar o dedo o que vem acontecendo para o Palmeiras quebrar esse tabu, né? Para
para que consiga realmente vencer um Flamengo em um jogo importante, mas é muita qualidade. Eu acho que o Flamengo aproveitou melhor as chances que teve, mas o que a gente tem que bater bastante nessa tecla é que são jogos muito equilibrados. Por exemplo, no jogo de hoje, a gente não consegue colocar um time muito superior ao outro. Eu acho que, como o Zinho falou, o Palmeiras poderia sair do Maracanã com os 3 pontos. E aí um contra-ataque, né? A gente tem que dar muito mérito, já puxando para a pergunta, né? Entre o Diego Alves e o Bruno Henrique, a gente tem que dar muito mérito para a jogada do Bruno Henrique. A arrancada que ele tem do meio de campo, ele passa por 2 defensores do Palmeiras, acaba achando o Pedro bem centralizado ali próximo da pequena área. O Diego Alves, na minha opinião, acho que tem uma atuação um pouquinho melhor até do que o Bruno, porque o Diego foi regular durante todo o jogo, né? Quando o Flamengo precisou das defesas do Diego Alves, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo, o Diego Alves esteve sempre pronto para fazê-las. O Bruno teve um primeiro tempo um pouco mais apagado e no segundo tempo ele conseguiu brilhar com os espaços que o Flamengo encontrou na defesa do Palmeiras. Mas são 2 grandes times, eu acho que o Palmeiras em algum momento vai quebrar esse tabu, porque vem fazendo grandes jogos contra o Flamengo, mas mais uma vez na tarde de hoje o Flamengo foi melhor ou aproveitou melhor as chances que teve para conseguir a vitória. Então, mas por serem grandes times, Zinho, chama muito a atenção 8 jogos assim em sequência que o Flamengo não perde para o time do Palmeiras. Se você for pegar um retrato aí de 8, 10 jogos, o Fluminense complica mais a vida do Flamengo do que o Palmeiras. Não, é verdade. Eu não tinha esses números, né? E aí quando tem essa informação, 4 vitórias, 4 empate, né? Para mim, nos 2 grandes elencos do futebol brasileiro, com muita qualidade, com muitas opções, e com certeza esses 8 jogos, vários jogos aconteceram em São Paulo, que aí o Palmeiras, com o mando de campo, poderia se impor mais ainda e não vence, me chama a atenção. É claro que incomoda o torcedor palmeirense. A grande rivalidade hoje no futebol brasileiro, a gente tem as estaduais, tem alguns clubes, né? É claro, um Atlético com o Flamengo, o Internacional com o São Paulo, enfim. Mas, pelos últimos anos, pelos investimentos, pelas estruturas, pelos times que tem, por estarem conquistando, né? O Flamengo bicampeão brasileiro, o Palmeiras atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, pelos títulos, as torcidas estão empolvorosas nas mídias sociais. A grande rivalidade é Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Não tem jeito, né, quando vai esse encontro. Então, a torcida do Palmeiras, quando vê esses números, se incomoda, porque o Palmeiras tem time, tem elenco para já ter quebrado esse tabu. Para mim é assim, até eu fico surpreso, realmente, é muito tempo, são muitos jogos. E o Palmeiras hoje teve a chance para isso, porque criou. E aí, vindo para responder sobre quem foi o melhor, vários atletas fizeram boa partida. O Rony fez boa partida, como sempre, o Everton também, o Bruno Henrique no segundo tempo, o Diego, que a gente está vendo aí conduzir, fez um bom jogo, o Arrascaeta sempre mantém uma regularidade, o Pedro, na sua função de artilheiro, estava ali presente. O Bruno Henrique, como o Fábio Luciano falou, foi protagonista na jogada, no arranque, que é a sua característica, na força, na transição ofensiva, mas precisou do matador, do homem gol estar ali bem posicionado. E aí eu fico com o Diego Alves, porque essa defesa aí, nesse chute do Luiz Adriano, foi algo espetacular. Ele pula deixando a perna para fechar todo o ângulo e decisivo. Palmeiras faz esse gol aí, estando melhor em campo no primeiro tempo, podia mudar a história do jogo. Então, individualmente, quando foi exigido, o Diego Alves, que vem de um longo período parado, não é fácil para o goleiro. Né? Ele atuou no meio de semana e agora já no grande clássico. E fez uma partidaça para mim. Ele foi o melhor em campo. Ô Marra, por que o Palmeiras não consegue derrubar o Flamengo? A gente fala tanto em jogos equilibrados, e são, né? Mas a gente tá vendo os números aí, são muito vantajosos ao rubro-negro. E até se a gente pegar esses empates, vamos lembrar de alguns e como eles são favoráveis ao Flamengo. O último empate, 2-2, nos pênaltis da Flamengo, certo? Aquele em São Paulo, no Allianz, 1-1, se não me engano, 1-1, mas é uma vantagem rubro-negra, porque o Flamengo joga com um time todo juvenil, você lembra, Marra? Ficou um sabor muito melhor para o Flamengo. E tem, é verdade, um lá atrás de 18, que é no Maracanã, um gol do Dudu, onde aquele encaminha o título para o Palmeiras. Mas assim, no geral,
é sempre a favor do Flamengo. Por quê, hein, Marra? Não tem explicação, Bruno. Primeiro, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fábio. Boa noitezinho. Prazer estar com vocês e também a Fã de Esportes. Um abraço. Não tem explicação, Bruno. São equipes niveladas. Os companheiros já falaram, né? Assim, o Diego fez algumas grandes defesas no primeiro tempo e ali, se o Palmeiras faz 1-0, ia obrigar o Flamengo a se mandar, né? Só que o Palmeiras não fez 1-0 porque tinha o Diego, mas realmente tem essas coisas do futebol, né? É estranho porque que os dois times mais ou menos com o mesmo poder econômico, mais ou menos com o mesmo tempo até de trabalho, com elencos que são elencos premiados, por que tem essa superioridade? Assim, a gente poderia até falar, se o Flamengo tem mais o poder da decisão. Cara, eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que o jogo no primeiro tempo ali, o Palmeiras teve algumas oportunidades. O Flamengo com desfalques também, né? Sem Gabigol hoje, importantíssimo, né? Mas acho que é mais ou menos no mesmo nível e o Flamengo tem aproveitado mais. Depois, até no finzinho do jogo, o Michael perde uma oportunidade até para ampliar o placar, né? Eu sei que ali o Scarpa bateu para gol, teve outras situações também que o Palmeiras criou, mas ali o jogo ficou daquele jeito, né? O Flamengo apostando em velocidade de contra-ataque, até mesmo o Michael ajuda a explicar isso, só que não conseguiu ampliar. E achei que foi um belo jogo, hein? Achei que foi um jogo bem legal, concordo com os companheiros, né? Primeiro tempo do Palmeiras, até se a gente pega número, viu, Bruno? Os números do primeiro tempo, o Palmeiras finalizou mais. No segundo tempo, o Flamengo finalizou mais. Um jogo bem bom. O Thiago Bastos, e eu quero perguntar para você, Fábio Luciano, se essa vitória alivia um pouco naquela insatisfação de muitos rubro-negros com o Rogério. Porque o Thiago tá aqui, tá cornetando o Rogério. Caramba, o homem ganha título, tem corneta. O cara ganha do Palmeiras, tem corneta. O Thiago mandou aqui, ó, qual o mérito do Rogério na vitória? Nenhum. O time do Palmeiras é muito ruim. Daqui a pouco eu leio as outras mensagens aqui na hashtag SC Brasil. Não vão dar um alívio pro Rogério agora, ô Fábio? O time do Palmeiras não é muito ruim, é um time que tem muita qualidade. Para se vencer o Palmeiras, mesmo no Maracanã, tem que se fazer um bom trabalho. Com relação ao Rogério, é a pressão que ele vai sofrer durante todo o trabalho dele, né? Quando as vitórias aparecerem, elas forem vitórias um pouco mais complicadas, o torcedor vai colocar na conta de algum jogador, né? Eu acho que não está correto esse tipo de raciocínio, de pensamento, mas o torcedor do Flamengo, ele tem essa sensação. Quando o Flamengo vence, é mérito dos jogadores que estão em campo. E quando o Flamengo perde, é culpa do Rogério Ceni. Eu acho que ele já está um pouco mais acostumado a isso. Eu acho que essa pressão, Bruno, que está vindo de fora, principalmente das redes sociais, não incomodam mais tanto o Rogério. Eu acho que ele está muito mais focado no trabalho, em colocar o melhor time dentro de campo. E ele sabe, né? Assim, a gente sabe que realmente quem irá vencer os jogos, não só para o Flamengo, mas para todos os times, são os atletas. Né? Então, assim, os atletas, na minha opinião, têm uma contribuição muito maior para se conseguir um resultado, ou seja, de vitória ou de derrota. Mas essa cobrança, ela vai, na minha opinião, ela vai durar mais um pouco em cima do Rogério, até pela maneira como ele se coloca, enfim. Isso já foi criado pelo torcedor do Flamengo, parece que está meio enraizado, né? Com relação ao torcedor do Flamengo, ao trabalho do Rogério Ceni, mas ele parece estar bem tranquilo com relação a isso, e eu acho que ele tem méritos, claro, com relação ao resultado, né? Ele que coloca o time em campo, ele que escala, ele que faz algumas modificações. Então, na minha opinião, a contribuição maior para o resultado ela passa pela boa atuação dos jogadores, mas o Rogério tem uma contribuição para que esse time do Flamengo consiga tá sendo colocado como um dos favoritos e consegue, na maioria das vezes, os resultados de vitória. O Abel, ele fez mais substituições, né? E aí ele tem mais peças, não tem, Zinho? A mudança no Flamengo, acho que se dá ali no intervalo. É ali, por que o Flamengo volta diferente? Como é que aconteceu? O que aconteceu ali? Pode ser. Eu não estava lá no vestiário, né? Depois a gente... com a nossa influência ali, amizade, né, Fábio Luciano? A gente dá uma ligada e pergunta. E aí, o que o Rogério falou no vestiário? Mudou alguma coisa? Mexeu com a galera? Mas pode ser isso, porque a postura do Flamengo do primeiro tempo para o segundo tempo melhorou. Logo no início, o Bruno Henrique já tem logo uma oportunidade centralizado. O primeiro tempo, o Bruno Henrique jogou todinho aberto pelo lado esquerdo. Sem o Gabigol, ele colocou de referência o Pedro
trouxe o Arrascaeta mais centralizado como um meia, o Everton Ribeiro pelo lado direito e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. 4-2-3-1. Quando joga o Gabigol, o Bruno Henrique às vezes fica até muito mais próximo dele. 2 atacantes, um completando o outro. Como não tinha o Gabigol, e pela característica do Pedro, que é mais centroavante, é mais homem de área, ele optou por isso. Mas na volta, a gente vê até a jogada do gol, ele aberto lá, o Bruno Henrique, fazendo uma jogadaça com a velocidade. Mas a primeira oportunidade, coincidência ou não, foi o Bruno Henrique por dentro, né? Ele dentro da área ali. Então pode ser o treinador, a fala dele, chamar a atenção, reposicionar o time, pedir um pouquinho mais de intensidade, mais de movimentação, né? Isso mexe com os atletas, como o Fábio Luciano falou, o mérito maior sempre é dos jogadores, que eles que estão em campo, nós fomos jogadores, quem resolve dentro do campo são os jogadores, mas tem a mão do treinador organizar, posicionar, chamar atenção, cobrar, dar moral. Então tudo isso passa também pela contribuição do treinador, e o Rogério Ceni pode ter feito isso no intervalo, e que melhorou o Flamengo, né? O Flamengo foi mais protagonista no segundo tempo, foi melhor que o Palmeiras, mesmo o Palmeiras também tendo oportunidades, hein? Teve grandes chances no segundo tempo. Tem um lance ali na metade do segundo tempo que o Rony bate, o Diego Alves defende, aí ainda vai o Vinha ali perto da bola e o Diego Alves dá um toquinho. Ou seja, um grande jogo, 2 timaços, né? Eu sou suspeito a falar, né? Porque eu adoro esses 2 times. Então, vendo essa partida, vendo o bom desempenho desses 2 times, volto a falar, tirando qualquer tipo de identificação. Para mim, são os 2 grandes times e são os 2 grandes times em busca de conquistas no ano. Os outros estão chegando, estão se aproximando, vai ser um campeonato mais equilibrado, concordo, mas pela primeira rodada, os que estavam aí com favoritismo perderam, hein? Então,